um norte claro e nos trouxe hoje a um porto seguro. Senhor presidente, a história já lhe reserva um espaço de distinção. Sua contribuição ao país, à Constituição e ao nosso povo irá reverberar por sucessivas gerações. Ao saudá-lo, tenho certeza de que o faço em nome do Parlamento e de todos os brasileiros. Nossos sinceros agradecimentos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, percorremos uma estrada pavimentada na legitimidade e muito bem sinalizada pela Constituição. Questionamentos, claro, questionamentos existirão, mas a culpa não será da rota, não será da Constituição, não será da democracia. Não fomos tão lentos a ponto de procrastinarmos, nem tão céleres a ponto de atropelarmos garantias. Seguimos com equilíbrio, prudência, temperança e a busca da verdade. A árvore desse processo não irá gerar um fruto podre, porque esta árvore tem em todos os seus ramos, em todos os seus galhos, em todas as suas folhas, a seiva da democracia. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, todos eles, presidente, foram escolhidos com a chancela democrática. Não temos na Corte Suprema juízes que assumiram suas funções sob o signo do arbítrio. Não temos. Ao contrário, todos são guardiões da lei, indicados já a 6 sucessivos governos democráticos. Foram sabatinados nesta casa por representantes eleitos pelo povo e aprovados. A decisão de hoje, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, seja qual for, tem o DNA da democracia, tem o DNA da Constituição. Não posso me esquivar de apontar um problema que haveremos de corrigir. E há pouco observava a sinceridade da intervenção do senador Fernando Collor. A Lei 1079, como já ressaltei, é intrinsecamente desestabilizadora. Todos os presidentes recentes responderam a processos de impeachment e a vítima dos tremores políticos é sempre a sociedade brasileira. É imperioso aprimorarmos a legislação e abdicar do jeitinho brasileiro quando tratamos do futuro das instituições. Tratamos do futuro das instituições. Temos de reinventar a política de maneira permanente, não com uma frase de efeito, mas como, senhor presidente, uma necessidade perante a história. Quero dizer que eu respeitarei qualquer que seja a deliberação deste plenário e estarei, nos meses que me restam como presidente da Casa, engajado e com a agenda que ajude a superarmos a crise dos nossos dias, sobretudo no campo econômico. Seja qual for o veredito, haverá um dia seguinte e eu estarei, senhor presidente, como sempre, empenhado na solução dos problemas nacionais. As peripécias do destino me fizeram estar aqui, mas não posso deixar de frisar com muita satisfação, com muito orgulho, que sou filho da minha querida Alagoas, que aqui me trouxe. Alagoas sempre me guiará para que possa servi-la e ao meu país.
Cumprida esta etapa, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, será hora, como alguns disseram, de buscarmos a pacificação e a concórdia. Exauridos estamos todos, os brasileiros e as brasileiras, sobretudo os mais pobres, os mais humildes, os mais sofridos, mas sairemos mais fortes desse desafio. Essa, sem dúvida nenhuma, é a minha convicção. Encerro, senhor presidente e senhores senadores, com outra citação de Ulisses Guimarães, em seu discurso de promulgação desta Constituição Cidadã. É caminhando, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é caminhando que se abre o caminho. Muito obrigado a todos. 1h06. Você continua aqui no Band News TV acompanhando a sessão histórica no Senado. A definição agora há pouco do presidente ministro Ricardo Lewandowski é que teremos duas votações. Na primeira definição, primeira votação, a pergunta: Dilma deve perder cargo pelas pedaladas, decretos? Essa será a primeira pergunta. E a segunda, se ela deve ser inabilitada para cargos por 8 anos. Serão necessários 54 votos em cada uma das perguntas, votações, para que, de fato, ela sofra impeachment ou fique inabilitada para os cargos por 8 anos. Agora será o momento em que 8 senadores vão falar favoráveis ao impeachment de Dilma e 2 contrários. Cada um terá 5 minutos para encaminhar a votação. Voltamos a acompanhar a sessão no Senado da República. Será votado oportunamente. Neste primeiro momento, os encaminhamentos serão dirigidos apenas àquela parte não destacada e a votação na sequência também. Então, eu tenho a honra e a satisfação de conceder a palavra à eminente senadora Ana Amélia para encaminhar a votação a favor do libelo acusatório por 5 minutos. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhor senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senhoras e senhores senadores, deputados, deputadas, sociedade brasileira que está acompanhando com grave atenção esses momentos históricos que estamos vivendo. Não é fácil para um senador ou um parlamentar ser juiz. Não fomos eleitos para julgar, fomos eleitos para legislar, para fiscalizar o poder executivo. E estamos aqui, cumprindo o rito final de um processo que está sob a guarda da legislação brasileira, da Constituição e da presidência do senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. O seu relatório do que foi feito até aqui, ministro Ricardo Lewandowski, confirma a sua imparcialidade, a sua atenção e a sua responsabilidade. Mesmo nos momentos mais tensos desse julgamento, o seu equilíbrio e a sua serenidade contribuíram enormemente para que esse processo chegasse ao fim desta maneira, mostrando ao país e ao mundo que estamos aqui, sim, cumprindo a Constituição. E é exatamente neste momento em que estamos encerrando o processo, determinado por um rito estabelecido na lei, na Constituição, e em respeito dela, agradecer aos senadores e às senadoras que me delegaram essa honra de estar aqui neste momento, para dizer que, ao encaminhar a favor deste processo, favorável ao impeachment da senhora presidente da República, fundamentado nos argumentos muito bem fundamentados, no relatório do senhor senador Antônio Anastasia, na denúncia feita pela doutora Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e professor Miguel Reale Júnior. Dizer que aprendemos nesse momento, que estamos aqui também entendendo que o sistema político brasileiro precisa ser mudado. A sociedade mudou, a sociedade, usando a tecnologia da informação, se mobilizou no Brasil inteiro e com as redes sociais fez os políticos
agirem e trabalharem de forma diferente. Há uma fiscalização direta. A sociedade foi empoderada pelas redes sociais e não podemos ignorar este novo fato que fez a Primavera Árabe e que está no Brasil fazendo a mudança de comportamento, porque nos fiscalizam, ficha limpa, uma conduta exemplar, discute-se foro privilegiado, discute-se várias ações e hoje nós reafirmamos a convicção e a confiança no Poder Judiciário autônomo, na sua soberania, no Ministério Público autônomo, na sua soberania. Confiamos em todos os poderes legalmente constituídos, fortalecidos cada vez mais neste momento que se reafirmam esses valores democráticos. O Brasil sai novo, o Brasil sai diferente, mesmo ante a dolorosa tarefa que temos agora de fazer esse julgamento. Mas o Brasil sai aliviado de um processo que custou a milhares de trabalhadores, e falo aqui para as mulheres trabalhadoras brasileiras que estão sofrendo pelo desemprego, mas dizer a elas também que um fio de esperança nasce, a nova esperança, um novo Brasil, um novo sistema político melhor, mais transparente, mais responsável. É isso que a sociedade quer e é essa resposta que hoje estamos dando à sociedade brasileira. Dizer que o empoderamento de cada cidadão e de cada cidadão nos dá um aumento de responsabilidade, não apenas no cumprimento da lei estritamente, mas nos valores éticos e morais que nos impõem essa nova atitude. É uma honra muito grande estar aqui em nome dos senadores que acompanharam ao longo desse processo o desenrolar de um cumprimento, de uma responsabilidade da qual não abriremos mão. Então eu queria, em nome dos senadores e das senadoras, dizer: votamos e encaminhamos o voto sim pelo afastamento definitivo, pelo impeachment da senhora presidente Dilma Rousseff. Obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Tenho também a honra e o prazer de convidar o senador Lindenberg, em primeiro lugar, e depois a senadora Vanessa Graziotin, que dividirão o tempo de 5 minutos entre si para encaminhar contra a proposição. Senhor presidente, eu subo essa tribuna tomado pela mais profunda indignação, porque isso aqui é uma farsa. Farsa! Todos sabem que o processo está sendo usado como um mero pretexto. As provas estão sendo absolutamente irrelevantes. Aqui há 2 tipos de senadores: os que sabem que não houve crime de responsabilidade e votam contra o impeachment, e os outros que também sabem que não houve crime de responsabilidade, mas estão votando a favor do impeachment. Só me resta, nessa última hora, senhor presidente, fazer um apelo aos senadores em nome de suas biografias, da história dos seus netos. Não pensem pequeno, não pensem nos cargos que o Temer está oferecendo, pensem na história. Essa sessão não acaba no dia de hoje. Está enganado quem pensa que acaba no dia de hoje. Essa sessão nunca acabará perante a história. Eu quero citar Roberto Requião, que foi o nosso líder nesse processo, que no dia de ontem lembrou daquela sessão, num dia que ficou conhecido como Dia da Infâmia, em que Auro de Moura Andrade cassou o mandato de João Goulart, quando João Goulart estava no país. Naquele momento, Tancredo Neves, no alto de sua indignação, trouxe palavras que são atuais e 52 anos depois estão ecoando aqui nesse plenário. Canalhas! 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 O que aconteceu, senhor presidente? Aquela sessão depois foi anulada pela história, anulado por esse Senado Federal. Se os senhores cometerem esse crime contra uma presidenta inocenta, eu digo aqui para o Brasil, nós nunca esqueceremos essa data. Uma nova geração de brasileiros e democratas vão lutar para anular essa sessão do Senado Federal. E esse Senado Federal pedirá desculpas formais à presidenta Dilma, e os senadores que optarem por cometer esse crime vão para a lata do lixo da história como partícipes de um golpe contra a democracia brasileira, senhor presidente. Eu queria chamar a senadora Vanessa Graziotin.
que vai concluir. E o Senado Federal está entre a infâmia e a glória. Se os senhores optarem pela infâmia, carregarão junto a desonra. Nós vamos dormir tranquilos, porque estamos do lado certo da história, do lado da democracia. Vamos votar contra esse impeachment, senhor presidente. Agradeço ao senador Lindenberg. Concedo a palavra à senadora Vanessa Gragiotin. Silêncio, por gentileza. Silêncio, por favor. Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, companheiras, companheiros que acompanham essa sessão histórica do dia de hoje. Nós, senhor presidente, chegamos aqui hoje com emoção à flor da pele. Chegamos aqui com o sentimento de que fizemos tudo o que poderia ter sido feito. Lutamos no Senado Federal durante meses, participando de reuniões exaustivas da comissão do impeachment, senhor presidente. Lutamos no Senado por uma batalha que se iniciou no ano de 2014, exatamente no dia que saiu o resultado das eleições. E que aqueles que não venceram as eleições nunca aceitaram o resultado e tomaram uma decisão política que está sendo efetivada hoje. A decisão política de não permitir que a presidenta Dilma continuasse governando o nosso país. E hoje estamos aqui, infelizmente, para o registro não só do momento, mas para o registro da história, a maioria vai caçar uma presidente inocente, não cometeu nenhum crime, e aqui não há nenhum hipócrita, aqui não há nenhum ingênuo, para saber que todos sabemos que ela não cometeu crime, mas a decisão é política. E não gostam que a gente fale de golpe, mas a gente fala, porque quando tem o processo, o rito legal, mas sem o crime, isso não é o impeachment, isso é um golpe, não contra Dilma, mas contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Dizem, Dilma perdeu a governabilidade, tiraram dela. Nós dizemos, Temer não tem legitimidade para governar esse país. O povo está... 30 segundos para concluir. Obrigada. O povo não está na rua hoje porque está em casa acuado. De fato, reconhecemos nós, Dilma reconhece, perdeu a popularidade momentaneamente e o povo insatisfeito foi para a rua. Mas não foi para a rua pedir que ficasse Temer, não foi para a rua pedir para parar o Lava Jato, não foi para a rua para pedir a volta da política neoliberal no nosso país. Por isso, em nome da história, da nossa gente e do nosso país, apelamos aos senhores senadores e senadoras, vamos hoje fazer justiça, vamos votar não nesse processo indigno, nesse processo espúrio, nesse processo ilegal que chamam de impeachment, mas é golpe. Obrigada, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Agora é o senador Caiado. Tenho a honra de conceder a palavra ao eminente senador Ronaldo Caiado. Não. É o senador Caiado. Senhoras senadoras, senhores senadores, eu peço a Vossas Excelências encarecidamente que colaborem com os trabalhos. O som reverbera muito intensamente aqui na mesa e também junto aos púlpitos. Senador Ronaldo Caiado com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Brasil, neste momento, volta os olhos para essa sessão onde o Senado Federal está vestido aqui das prerrogativas de poder julgar os crimes praticados pela presidente afastada Dilma Rousseff. Deste processo, tiramos algumas lições. A primeira delas
é que um presidente da República tem que respeitar o orçamento, não tratá-lo como peça de ficção, não avançar no dinheiro público para fazer o populismo, a demagogia e a irresponsabilidade que levou exatamente o país a essa situação caótica em que se encontra. O populismo bolivariano, levantado e muito bem defendido pela presidente afastada Dilma Rousseff e seu antecessor Lula, levaram o Brasil a esse processo hoje de milhões de desempregados, de inflação, de conviver com aquilo que a sociedade hoje se viu enganada, iludida, porque foi exatamente assim a campanha eleitoral de 2014, onde o maior processo de estelionato eleitoral foi implantado. Senhor presidente, é momento de nós deixarmos claros a esta sessão que é histórica, sim, e temos que definir corretamente aqui quais são os verdadeiros canalhas da política brasileira. Canalhas são aqueles que assaltaram a Petrobras. Canalhas são aqueles que se enriqueceram ilicitamente com dinheiro público. Canalhas são aqueles que usaram verba pública para poder fazer as suas eleições municipais, estaduais e nacional. Canalhas são aqueles que tiraram o dinheiro para que o cidadão não tivesse um atendimento digno à saúde. Canalhas são aqueles que deixaram 12 milhões de brasileiros desempregados. Canalhas são aqueles que indiscutivelmente levaram o Brasil a uma situação crítica do ponto econômico, social, econômico e de credibilidade internacional. Hoje, nós estamos vivendo aqui um novo momento. Um momento, sim, de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira. Asepsia da expressão da palavra. Asepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional. Tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar a oportunidade para a esperança do povo brasileiro, para o ressurgimento da boa política, para o ressurgimento da esperança do cidadão que quer ver o dinheiro público destinado não aos países bolivarianos, não ao Foro de São Paulo, mas o dinheiro brasileiro sendo depositado na conta da saúde, da educação, da segurança pública, indiscutivelmente da infraestrutura. Senhor presidente, é este o nosso grande desafio. Este fato desse populismo irresponsável, ele hoje chegará ao fim e eu tenho certeza absoluta. Amanhã, a sinal da tarde de hoje, o povo brasileiro já vai respirar alegre, aliviado, sentindo aquilo que está atravessado na garganta de todos os que foram às ruas, que mobilizaram o país nesse novo momento de cidadania. Quer dizer, em alto e bom som, todo político a partir de agora tem que ter responsabilidade com aquilo que se compromete na campanha eleitoral. Não é justo não assumir suas responsabilidades e querer responsabilizar políticas internacionais ou desmandos praticados aqui, abafados numa nova maquiagem que é de enganar a população brasileira. E eu encerro, senhor presidente, dizendo a Vossa Excelência que tenho a tranquilidade de representar aqui hoje milhões de brasileiros que foram às ruas. Este processo é a finalização de uma ação que não foi iniciada pelo parlamento, foi iniciada por quase 90% da população que disse em alto e bom som: fim do PT, fim do petismo, fim da corrupção neste momento que levou o país a esse total disparate, a essa situação de poder viver, trabalhar e manter a sua família. Muito obrigado. E o voto é sim, presidente. Sim pela aprovação do impeachment e do afastamento definitivo com a inabilitação para a função do cargo. Agradeço a Vossa Excelência, senador Caiado. Eu comunico que os 5 minutos do tempo previsto agora para o encaminhamento favorável ou desfavorável
o quesito será dividido entre os eminentes senadores. Só uma. Então, houve uma alteração. Falará apenas, ao longo dos 5 minutos, o senador Humberto Costa, que está com a palavra. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, estamos hoje aqui reunidos, o Senado Federal, detentor da legitimidade popular, para debater e decidir questões da mais alta relevância para esse país. E os seus integrantes são merecedores do nosso respeito, da nossa estima e da nossa confiança de que desempenham de forma adequada os seus mandatos. Mas mesmo nessa condição, senhor presidente, o Senado comete acertos e pode cometer erros. E hoje eu entendo que é um dia triste para o nosso país, porque o Senado pode cometer um grave erro para a nossa democracia. Estamos concluindo o processo de impedimento, mas um processo que não cumpriu os pressupostos básicos definidos pela Constituição brasileira, ou seja, a constatação de que tem havido crime de responsabilidade. Portanto, termina se resumindo a um processo político capitaneado por forças que por 4 vezes tiveram sua visão da sociedade brasileira derrotada pelo povo brasileiro nas urnas desse país. Nós entendemos que retirar uma presidenta eleita sem que se constate a prática de um crime é um grave erro. Erro, inclusive, que o próprio Ministério Público do Distrito Federal qualificou nas pedaladas fiscais como erro grave de interpretação do Senado Federal. Erro que, pela auditoria do Senado, não revela a autoria da presidenta Dilma em relação às chamadas pedaladas. Portanto, não há crime de responsabilidade. Precisamos refletir, senhores senadores e senadoras. Nos últimos 80 anos, o Brasil teve 18 presidentes. 8 foram eleitos diretamente. 3 não concluíram os seus mandatos. Dilma pode ser a 4ª. Alguma coisa está errada com o nosso sistema político. Nós não temos o direito hoje, senhores senadores, de tomar essa decisão, porque não estamos caçando simplesmente o mandato da presidenta. Estamos caçando os votos daqueles que a elegeram em 2014 e tirando a possibilidade, já que ela própria defende a antecipação das eleições, de dar ao povo o direito de resolver soberanamente essa crise que estamos vivenciando hoje. Não haverá saída para o Brasil sem que a democracia seja reafirmada e sem que nós votemos atendendo a 3 pressupostos importantes. O primeiro deles, temos que votar com a nossa consciência. Não façamos como aquele eminente ministro do governo militar que, às vésperas da edição do AI-5, disse que concordava e que mandava às favas todos os escrúpulos de consciência. Não, temos que votar com os nossos escrúpulos. Temos que votar, senhor presidente, com a preocupação de não lançar o Brasil na insegurança, na possibilidade da instabilidade e do caos que não será superada por um governo que não tenha a legitimidade do voto. Esse é um processo condenado pelo mundo. Nosso país está se apequenando. E temos que agregar ao voto consciente o voto com o nosso caráter. Vanderlei Guilherme dos Santos, cientista social, disse certamente numa palestra: quando as instituições falham, o caráter prevalece.
espero que no dia de hoje prevaleça a maioria daqueles que aqui têm efetivamente bom caráter. Se isso acontecer, nós estaremos defendendo a liberdade, defendendo a democracia e defendendo o povo brasileiro. Por isso, eu peço o voto não a essa proposta de impedimento da presidenta Dilma. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Agora passamos à votação do quesito. É aquele quesito que está no painel eletrônico, salvo o destaque assinalado em verde. A presidência esclarece, peço a atenção de todos, em relação à votação do quesito. O voto sim aprova a condenação, ou seja, a perda do cargo da senhora presidente da República. Aqueles que votam não, votam pela absolvição e consequente arquivamento da denúncia contra a senhora presidente da República. A presidência esclarece ainda que, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, que para aprovação do quesito é necessário o voto sim de 2/3 da composição do Senado Federal para condenar a acusada pelos crimes à perda do cargo. Aqueles que votam não, rejeitam, insisto, o texto do quesito. As senhoras senadoras e os senhores senadores já podem votar. Tendo início nesse instante a votação que já é imediata no painel do Senado, definindo se a presidente afastada Dilma Rousseff sofrerá o processo de impeachment. A votação é eletrônica. Dos 81 senadores, para que o impeachment seja aprovado, 54 têm que votar sim, favoravelmente ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. A votação está sendo realizada nesse instante e dentro de instantes você vai acompanhar a apuração sendo feita de forma imediata. A votação sendo feita agora, você observa ali a lista com os nomes dos senadores. Dos 81, 54, esse é o número para que a presidente seja afastada de forma definitiva do comando do país. Você acompanha as imagens ao vivo do Senado nesta sessão histórica, a definição do mandato da presidente afastada Dilma Rousseff para ser condenada. 54 votos dos 81 senadores. Nesse instante a votação está sendo realizada. Aquele Vzinho ali do lado indica quem já votou, né? Quem já não votou. E imediatamente nesse painel vai aparecer em instantes o resultado assim que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, anunciar que a votação está encerrada. Então, dentro de mais alguns instantes, aqui no Band News TV, você vai acompanhar essa definição tão aguardada desde o início desse processo iniciado há 9 meses. O presidente Ricardo Lewandowski está aguardando a votação de todos os senadores para dar por encerrada esta sessão no Senado Federal e aí anunciar efetivamente a definição se a presidente afastada Dilma Rousseff sofrerá oficialmente o impeachment e perderá os direitos de comandar o país. Como nós já informamos mais cedo, após essa votação, teremos uma segunda votação se Dilma deve ser inabilitada por cargos por 8 anos. Aparentemente todos já votaram e agora, no encerramento desta votação, o presidente Ricardo Lewandowski vai anunciar o resultado. Vamos voltar com o som do plenário do Senado, já a confirmação que os votos foram dados agora. 54 votos são necessários para que Dilma Rousseff sofra o impeachment. Vamos acompanhar. Podemos abrir a votação. Você pode publicar? Me ajuda. 61. 20 não. Abstenções 0.
Por 61 votos a 20, a Dilma Rousseff não é mais presidente do Brasil. Dilma Rousseff deixa de ser presidente do Brasil, decisão histórica do Senado, afastando Dilma Rousseff nesse longo processo de impeachment. 61 votos favoráveis pelo impeachment, 20 contrários. Vamos acompanhar a palavra de Ricardo Lewandowski. Proclamo o resultado. 81 senadores votaram. Não houve nenhuma abstenção. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores. Vamos passar agora, peço à Secretaria-Geral que coloque novamente o quesito no painel eletrônico. Agora será a segunda votação que será colocada em votação se deve ser inabilitada para cargos por 8 anos Dilma Rousseff. Mas a informação aqui do Band News TV agora, após a confirmação do Senado, por 61 votos a 20, Dilma Rousseff não é mais presidente da República, acaba de sofrer impeachment por decisão de 2/3, mais de 2/3 do Senado. Vamos acompanhar agora a segunda votação sendo realizada nesse instante sobre a possibilidade de Dilma ficar inabilitada para cargos, qualquer cargo público, pelos próximos 8 anos. Vamos acompanhar. Contra a expressão destacada pelo prazo de até 5 minutos. Obrigada, senhor presidente. Colegas senadores e senadoras, gostaria de solicitar humildemente aos colegas aqui presentes que acabaram de votar a perda de mandato da senhora presidente Dilma Rousseff, aprovado pela maioria dos senadores de 61 votos, venho pedir a todos que não apliquem a inabilitação à presidente Dilma. Ouvimos aqui durante todo o processo, nas comissões e no plenário, especialmente ontem, a grande maioria dos senadores reconhecerem aqui a retidão da presidente Dilma, a sua honestidade, a sua hombridade, em que não se apropriou de dinheiro público, que não se locupetou de vantagens indevidas. A grande maioria dos colegas senadores que aqui votaram pela sua perda de mandato reconheceram essa grande e importante característica da nossa presidente. Quero lembrar que as penas são autônomas e independentes e não são acessórias. E não sou apenas eu que estou dizendo isso, mas começo aqui, colegas senadores, começo com o grande constitucionalista Michel Temer, que através de sua obra e de seu livro, reconhece na página 171, Michel Temer reconhece que as penas são independentes e autônomas e não são acessórias, professor de Direito Constitucional. Mas ainda nós temos o grande ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso. Senhor presidente, eu estou tentando aqui fazer uma explanação em consideração aos meus colegas, não só o pedido, mas juridicamente a argumentação, que eu acho importante num processo deste. A resposta... Senadora, o tempo de Vossa Excelência parou, Vossa Excelência reiniciará. Eu queria dizer às senhoras e senhores senadores que nem a mesa está conseguindo ouvir o que a senadora está dizendo. Portanto, eu peço um pouco de colaboração de todos para que Sua Excelência possa terminar a sua intervenção. Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Eu disse agora há pouco que, com relação à interpretação das penas serem independentes e não acessórias, eu trago aqui a colaboração no mandato de segurança respondido pelo ministro Carlos Veloso, aonde ele destaca: não é possível a aplicação da pena de perda do cargo apenas, nem a pena de inabilitação assume caráter de acessoriedade, não assume caráter de acessoriedade. E aí quero também aqui citar o nobre e competente ministro Gilmar Mendes, que também, numa outra decisão, em sua obra particular, ele reafirma a tese de Carlos Veloso,
idoso e também diz que a aplicação das duas penas, independentes e autônomas, de perda de cargo e inabilitação por 8 anos. E encerro ainda mencionando o grande constitucionalista Michel Temer, que em sua obra, na página 171, também coloca que as penas são autônomas e independentes. E, por fim, lembro, senhor presidente, que nos Estados Unidos, todos sabem que o impeachment começou na Inglaterra, mas a nossa Constituição copiou praticamente da americana. Nos Estados Unidos, só houve 2 pedidos de impeachment que não se processaram, mas o Senado Federal americano também julga os juízes federais e todos aqueles cargos da União. E em todos os processos contra os juízes federais, as penas foram votadas separadamente, porque também lá eles entendem que são penas independentes e autônomas. Todavia, senhor presidente, eu peço aos nossos colegas que não apliquem essa pena de inabilitação pela honestidade e pela idoneidade, independente de erros que alguns concordam que ela tenha cometido, que eu particularmente discordo, acho a presidente uma pessoa correta e que não cometeu esses erros, mas é uma pessoa que com certeza deverá ser convidada para dar aulas em universidades, poderá ser convidada por algum político, por algum governo, por algum estado, para prestar essa consultoria. A presidente Dilma me autorizou a dizer que já fez as contas da sua aposentadoria e, pelo fator previdenciário, ela tem 68 anos de idade, com 34 anos de contribuição, ela alcança pontuação de 104. Com 85, ela já se aposentaria e vai aposentar com em torno de R$5.000. Então, a presidente Dilma precisa continuar trabalhando para poder suprir as suas necessidades. Quero pedir aos colegas, a todos que se encontram aqui, preciso pedir aos colegas, a todos que se encontram aqui, que os excessos que aqui ocorreram durante esse processo, agora há pouco o presidente Renan Calheiros humildemente pediu desculpas caso ele tenha cometido algum excesso. Eu quero pedir aos colegas que excesso de todas as partes houveram, mas que a opinião individual não é a opinião de todos. Tenho o maior respeito pelos meus colegas senadores, tenho o maior respeito pelo Senado Federal, embora e em que pese as divergências de entendimento, especialmente com relação ao impeachment da presidente Dilma. Mas quero aqui não me desculpar em nome de ninguém, mas dizer que as opiniões são divergentes, não só quanto ao mérito do impeachment, mas também com relação aos nossos colegas senadores e senadoras. Essa casa é a casa alta da nação e merece todo o respeito e dignidade. Muito obrigado a todos e peço que cada um não vote pelas palavras de uma pessoa, mas pela sua consciência e por aquilo que acreditam na personalidade da presidente Dilma, que podem achar que cometeu erros administrativos, fiscais, mas que não cometeu o erro de roubo, desvio de dinheiro. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Cátia Abreu. O encaminhamento a favor da expressão destacada será feito pelos eminentes senadores Aloysio Nunes e Magno Malta, que dividirão o tempo de 5 minutos. Vossa Excelência... A liderança comunicou que seria dividido. Como é que é? Pois não. Então, Vossa Excelência fará o seu pronunciamento em 5 minutos sem divisão. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Que é isso? Pois não. Pela ordem, senhor presidente, apenas para encaminhar à mesa o voto em separado de alguns senhores senadores. Pois não. Pode encaminhar e deferirei a juntada aos autos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós acabamos de proferir uma decisão a qual chegamos mediante um procedimento absolutamente respeitoso sob a presidência de Vossa Excelência do devido processo legal. É um procedimento que foi acompanhado a cada passo, desde a Câmara, e muitas vezes corrigido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É um procedimento legítimo que legitima a decisão que nós tomamos agora. Aqui não houve golpe. Há comparação com a sessão do Congresso, onde o presidente do Congresso decretou a vacância do cargo do presidente João Goulart, é uma burla à história desse país.
Nada, rigorosamente nada a ver. Em primeiro lugar, porque não houve deliberação do Congresso naquela ocasião. E, em segundo lugar, senhor presidente, porque o Congresso estava sitiado pela força das armas. O Congresso estava acuado, amedrontado. Hoje o país está em paz, o país está calmo, a imprensa é livre, as pessoas se expressam como querem. As únicas desordens nesses dias são promovidas por essas organizações fascistoides que vivem na órbita do PT. Essa é que é a realidade. Pessoas que estão incendiando pneus para bloquear ruas em São Paulo, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul. Eles sim, essas pessoas que tiveram, inclusive, audácia, mediante um deles, de dizer, ao lado da presidente da República, um certo Wagner Freitas, que pegaria em armas se fosse decretado impeachment. A desordem vem de lá. Do nosso lado, não. Do nosso lado é o respeito à Constituição e à lei. Esse cenário não protagonizou nenhuma farsa, como dizem agora aqueles que defendem a supressão do termo de inabilitação. Eles sustentaram isso e agora vem pedir a esse Congresso, a esse Senado farsante, na opinião deles, que seja condescendente e complacente com a pena, deixando de aplicar a pena a um crime pela qual a senhora presidente foi condenada. Não, senhor presidente. Esse Congresso, esse Senado não protagonizou uma farsa. Talvez, no máximo, um filme. Esse filme que está sendo feito aí pelos correligionários da presidente. E, como um todo, o filme vai terminar com um plano fixo numa palavra fim. Essa é a palavra que vai figurar no final deste filme. Senhor presidente, as duas penas, sendo elas autônomas, devem ser aplicadas conjuntamente. É isso que diz, aliás, o constitucionalista Michel Temer, na página 171 do seu livro, que foi lida apenas parcialmente pela senadora Cátia Abreu. Mas isso decorre da própria dicção da Constituição, com perda, com inabilitação para a função pública, que é uma conjunção que cria o acompanhamento, a ideia de acompanhamento, como companheiro, como cônjuge. Uma coisa não existe sem a outra. Ambas são efeitos da condenação. O fato é o mesmo. E quando um fato se adequa perfeitamente com a descrição do tipo penal, não há outra resolução a tomar, é aplicar a pena prescrita na lei. O senhor, quando leu o quesito, não nominou a presidência da República. Disse genericamente, cometeu fulano crime de responsabilidade. Nós devemos proceder assim. Não importa se foi Dilma, se foi Collor, quem quer que tenha sido. Não importa quem será no futuro. É fulano, qualquer um. Qualquer um que venha cometer crimes contra a responsabilidade deverá ser condenado, porque é isso que diz a Constituição. E condenado como? Condenado com a perda do cargo e com a inabilitação para o exercício de função pública, que não a impedirá de prestar um concurso, que não a impedirá de prestar uma assessoria. Há uma distinção na Constituição, Vossa Excelência sabe disso, entre cargo e função. É possível perfeitamente cumprir-se função pública sem ocupar cargo público. Esta é a questão. É possível ocupar cargo público sem desempenhar função pública, que é uma função que eu entendo de natureza política, de representação do Estado. Por isso, senhor presidente, eu, além de invocar a letra da Constituição, eu quero invocar desse artigo que trata da perda do mandato com a inabilitação. Eu quero invocar o artigo que trata de um dos princípios fundamentais da nossa ordem jurídica. Vossa Excelência prossegue por 30 segundos. Princípio fundamental da ordem jurídica. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não importa mais, nós não vivemos sob o governo das pessoas, mas sob o governo das leis e da Constituição. Por isso, eu penso, apelo aos senhores senadores que mantenham no texto aquilo que a Constituição manda figurar nele. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra agora aos eminentes senadores Jorge Viana e João Capiberibe, que dividirão o tempo de 5 minutos para encaminhar contra a expressão destacada.
senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente do Senado, senhores senadores, senhoras senadoras, a política é uma atividade conciliadora do pacto, do entendimento. Eu acho que nós estamos no momento para realizarmos esse desiderato da política. É verdade que nós não tivemos a capacidade de construir uma alternativa mais consensual. Fomos para o confronto, para o embate. Mas nós não podemos esquecer o amanhã de manhã. Não basta derrotar, é preciso esmagar. Eu tenho certeza que não é isso que pensa esse plenário. Eu acho que é a hora de estender a mão conciliadora e garantir que essa próxima votação não inabilite a presidente Dilma. Eu quero fazer esse apelo em nome da conciliação, em nome do pacto, que é a característica da política, daquilo que nós fazemos com muita frequência nessa casa. E esse é um momento importante para realizarmos esse reencontro. O sectarismo só faz nos dividir cada vez mais. O sectarismo do plenário extrapola as portas desse Senado e chega às ruas. Na hora que a gente estabelece um aperto de mão, o aperto de mão da conciliação, votando não contra a inabilitação da presidente Dilma, nós vamos estar permitindo a abertura de uma vereda para a conciliação e para o pacto. Senador Jorge Viana, muito obrigado. Agradeço ao senador Capiberibe. Senador Jorge Viana com a palavra. Senhor presidente, o tempo seguiu correndo, desculpa não ter alcançado, por gentileza. Não, Vossa Excelência tem o tempo pelo menos regimental que lhe resta. Piorou um pouco. Você me deixou um minuto. Não. Calma, nós temos que ter um pouco de calma, senhor presidente. Pois não. Eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, o presidente Renan Calheiros. Nós acabamos de dar uma sentença. Uma sentença que impõe a história a nos julgar a todos. Agora, cumprindo a Lei 1079, seu artigo 66, que estabelece que o uso do impeachment precisa ser apreciado em duas etapas. Nós estamos aqui num segundo momento. Sinceramente, nós não estamos em Ouro Preto, enforcando ninguém e depois, para ter certeza da morte, esquartejando. Não é a Praça de Paris. Nós não somos a Torre de Londres, que tem que separar o corpo da cabeça. Vamos ter divergência para sempre. De um lado, alguns que fizeram o devido julgamento. De outro, nós entendemos que fizemos uma grande injustiça a uma mulher brasileira honesta que serviu e serve ao país. Nesse momento, o apelo que eu faço é que as senadoras e os senadores reflitam, porque o meu colega falou que ela não teria prejuízos. Não, nós temos que decidir se vamos caçá-la da função pública. Isso é muito grave. Ela não pode dar aula numa universidade. Ela não pode tentar seguir servindo ao país. Eu faço um apelo. Excessos, todos nós cometemos aqui. Tiro pelo meu querido presidente Renan, que teve a grandeza de, em seguida, reconhecer seu excesso. Mas todos nós, ainda mais num processo delicado, grave como esse. Como será o dia amanhã aqui no Senado, a Casa da Federação? Vamos ter que seguir convivendo uns com os outros. Quando Niemeyer, Lúcio Costa fizeram a Praça dos Três Poderes, puseram o Executivo de um lado, o Judiciário do outro e o Congresso mais à frente, para nos dar uma responsabilidade maior por conta de estarmos aqui pela soberania do voto. Nosso país, na jovem democracia, nós tivemos apenas 4 presidentes eleitos e caçamos 2.
Que democracia é essa que nós estamos construindo? Os Estados Unidos, em 1686, fez um impeachment do senhor Andrew Johnson. Por um voto, o impeachment não passou. Até hoje, os Estados Unidos agradecem não terem efetivado aquele impeachment, porque aquilo fortaleceu o apego à Constituição. Eu faço um final apelo a todas as senadoras e os senadores. Colegas, eu respeito a posição de Vossas Excelências, mas faço um apelo. Vamos fazer esse gesto pela nossa democracia, pela convivência e em honra da senhora presidenta Dilma Rousseff. Não vamos caçar e impedir que ela siga sendo uma brasileira, como nós somos. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senador Tião Viana, Jorge Viana. Tião é irmão de Vossa Excelência, governador. Eu concedo a palavra ao eminente senador Cássio Cunha Lima por até 5 minutos para encaminhar a favor da expressão destacada. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, deputados aqui presentes, povo brasileiro, nós estamos tentando mudar a Constituição através de um destaque. Esta votação poderá transformar o texto constitucional com 1/3 do plenário do Senado Federal. É isso que está em jogo. E por trás disso, mais um acordo entre Dilma e Cunha, porque o resultado desta votação terá, sim, repercussão na cassação do deputado Eduardo Cunha. E o que nós estaremos fazendo, além de rasgar essa Constituição que eu assinei como constituinte de 88 que fui, é permitir que hoje Sua Excelência a Presidente Dilma Rousseff perca o seu cargo de presidente e amanhã ela inicie uma campanha eleitoral Brasil afora. É um fator de instabilidade política ainda mais para o país. E chama a atenção das senhoras e dos senhores para a razão fundamental do porquê de incluir no texto constitucional a inabilitação. É uma atitude preventiva para que aquela que foi punida, como aconteceu agora há poucos instantes, com a presidente Dilma, e o Senado a condenou pelos atos criminosos por ela praticados, não volte a praticá-los durante um determinado tempo. É uma preservação do público. É essa a lógica do texto constitucional. O texto não separa a perda do mandato da sua inabilitação por esta razão. É uma ação de preservação do setor público. É uma ação preventiva. E encerro para que eu possa dividir o tempo com o senador Aécio Neves, senhor presidente, lembrando que, aprovado esse destaque, anotem bem, haverá repercussão no julgamento da cassação do deputado Eduardo Cunha. Mais um acordo Dilma-Cunha. E nós estaremos, por incrível que pareça, modificando a Constituição brasileira por 1/3 dos votos do Senado. Agradeço ao senador Cássio. Convido o senador Aécio para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, não pretendia usar a tribuna nesse instante dessa histórica sessão, até porque já estão absolutamente claras as nossas argumentações pela voz sempre qualificada do senador Cássio Cunha Lima. Mas não posso deixar de dizer, repito nessa sessão histórica, que é inconcebível, que é inaceitável, senhor presidente, que o nome e a história de um brasileiro da dimensão de Tancredo Neves seja de forma oportunista utilizada por aqueles que hoje, por ele, estariam sendo condenados. Tancredo construiu uma trajetória em defesa permanente da democracia e em respeito à Constituição. E foi a sua indignação pelo descumprimento da Constituição pelo então presidente do Senado Federal, Auro de Moura Andrade, que o fez vir aqui a esta mesma tribuna, há 52 anos atrás, para dizer canalhas, canalhas e canalhas. Não tenho dúvida, senhor presidente, que essa mesma indignação
hoje estaria sendo dirigida àqueles que violaram a Constituição, àqueles que se apoderaram do Estado Nacional em busca da eternização de um projeto de poder em detrimento do interesse daqueles que mais precisavam da ação do Estado. Tancredo sempre esteve do lado certo, do lado da democracia, do lado do respeito à Constituição. E é esse o nosso lado, senhor presidente. Não importa quem seja hoje atingido, nós todos sairemos daqui hoje dizendo: fizemos cumprir a Constituição e fizemos isso legitimando um processo que cumpriu de forma absolutamente adequada todas as suas etapas. Estivesse vivo o presidente Tancredo, ele estaria repetindo o que hoje milhões e milhões de brasileiros estarão repetindo por cada canto desse extraordinário Brasil: venceu a democracia, venceu a Constituição, venceu o Brasil! Agradeço a Vossa Excelência. O senhor presidente do Senado, o senador Renan Calheiro, utilizando a prerrogativa que tem de pronunciar-se, fará uso da palavra. Senhor presidente, senhores senadores, uma rápida comunicação. Já que nós decidimos o quesito anterior, eu queria aproveitar em um segundo a oportunidade para comunicar às senhoras e aos senhores parlamentares que está convocada sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se hoje, quarta-feira, às 16 horas, no plenário do Senado Federal, destinada a dar posse ao excelentíssimo senhor presidente Michel Temer como presidente da República. Uma outra questão, senhor presidente, permitam-me todos um minuto só. Há pouco eu exaltei a Constituição e tive satisfação de ter participado da sua feitura na Assembleia Nacional Constituinte, modestamente, porque a democracia, ela se corrige, ela não quer ser infalível. Afastar o presidente da República é constitucional. Pode afastar na forma da Constituição e da democracia? Pode. Mas não é da Constituição inabilitar a presidente da República como consequência do seu afastamento, não. Essa decisão terá que ser tomada aqui pelo plenário do Senado Federal. E no Nordeste costumam dizer uma coisa com a qual eu não concordo: além da queda, coice. Nós não podemos deixar de julgar, nós temos que julgar, mas nós não podemos ser desumano. O meu voto é contrário à inabilitação. Silêncio, por favor. Agradeço ao senador Renan Calheiros. Vamos agora passar à votação da parte destacada. Eu vou explicar como é que se procederá à votação. Peço a máxima atenção, por gentileza. Ele vai pela ordem? Senador Gereissati pede a palavra pela ordem. Ele falou Senado. Presidente Renan, apenas para um esclarecimento, Vossa Excelência falou que a posse seria no plenário do Senado. Às 16 horas. Não é no Congresso? É no Congresso. É aqui no Senado. Muito obrigado. Obrigado, senador Gereissati, porque a indagação de Vossa Excelência nos esclarece a todos. Então, quero dizer como é que vai se proceder a esta votação. As senhoras e senadores que entenderem que a acusada deve ficar inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos, responderão sim, ficará inabilitada. Os que entenderem que não ficará inabilitada, responderão não. As senadoras e senadores já podem votar.
Você continua acompanhando aqui no Band News TV a sessão histórica, agora a definição se Dilma Rousseff vai perder também todos os direitos políticos pelos próximos 8 anos. Votação sendo realizada neste momento. Agora há pouco você acompanhou a definição, 61 votos a 20. Dilma Rousseff foi condenada pelo Senado no processo de impeachment por ter cometido crimes de responsabilidade na condução financeira do governo. O impeachment foi aprovado por 61 votos a favor e 20 contra. A decisão também agora abre caminho para que Michel Temer seja efetivado na presidência da República. Agora há pouco você acompanhou o presidente do Senado, Renan Calheiros, marcando para as 4 horas da tarde a posse oficial de Michel Temer no Senado. Então, às 4 horas da tarde, confirmação do horário da posse de Michel Temer. Vamos acompanhar o som. Vossa Excelência. Bom, a votação continua sendo realizada no plenário do Senado. 54 votos também são necessários dos 81 senadores para que Dilma Rousseff perca os seus direitos políticos. Não pode concorrer a nenhum cargo público durante os próximos 8 anos. No começo da sessão houve essa dúvida se já estava ligada uma situação a outra. A partir do momento que o impeachment fosse aceito, também Dilma perderia os direitos políticos. O presidente do Supremo Tribunal Federal entendeu que haveria necessidade de uma segunda votação e é exatamente o que está acontecendo agora no plenário do Senado. Dilma Rousseff deverá ter 30 dias para deixar o Palácio da Alvorada e essa definição já há, que ela vai continuar com alguns benefícios. Por exemplo, ter 8 servidores, 8 funcionários públicos que achar conveniente sob seu comando. Essa definição já existe independentemente desta votação. Portanto, dentro de mais alguns instantes, saberemos, nessa segunda votação, o Senado definindo se Dilma perde também os direitos políticos. Assim como houve na primeira votação, pelo menos 54 parlamentares devem votar de forma favorável, votar pelo sim, para que Dilma perca os direitos de exercer qualquer função pública. Vamos acompanhar. Não 36, não inabilitado, 3 abstenções. Quer dizer, não está inabilitado. Ela foi afastada ainda. Não perde os direitos a concorrer a cargos públicos. Dilma não fica inabilitada por 8 anos. Ela continua com os seus direitos de concorrer a cargos públicos, segundo essa votação que acaba de ser definida no Senado. Lerei a sentença. Queria dizer a Vossas Excelências que o presidente, após a formulação do destaque, preparou 2 modelos de sentença. A sentença é longa, incorpora o relatório, a parte da fundamentação compreende os argumentos da acusação e da defesa. Lerei apenas a parte dispositiva. Ao encerrar a leitura, convido, como é determinação legal, todas as senadoras e senadores a assinarem a sentença que ficará aqui sobre a mesa. Passo a leitura. O Senado Federal entendeu que a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6º, e artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 10, itens 4, 6 e 7 e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim a acusada
condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções. Esta sentença, lavrada nos autos do processo, constará de resolução do Senado Federal, será assinada a sentença por mim e pelos senhores senadores que funcionaram como juízes, transcrita na ata da sessão e, dentro desta, publicada no Diário Oficial da União, no Diário do Congresso Nacional, segundo o artigo 35 da Lei 1079 e no Diário do Senado Federal. Tal decisão encerra formalmente o processo de impeachment instaurado contra a presidente da República no Senado Federal no dia 12 de maio de 2016. Façam-se as comunicações ao excelentíssimo senhor presidente da República em exercício, aos excelentíssimos senhores presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e à excelentíssima senhora vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. 31 de agosto de 2016, assino a sentença. Você acompanhou aqui no Band News TV, sessão histórica no Senado, definindo pelo afastamento de Dilma Rousseff. Não é mais presidente da República, Dilma Rousseff. Daqui a pouco, às 16h, Michel Temer toma posse no Senado. Agora há pouco, em segunda votação, também a definição dos senadores de que Dilma Rousseff perdeu o mandato, mas vai continuar com os direitos de continuar exercendo alguma função pública. Pode, inclusive, se candidatar a cargos públicos. Você continua ligado nessa tarde aqui no Band News TV. Vanessa Costa tem mais informações. Fala, Vanessa. Pois é, Barão, então nós acompanhamos neste momento essa sessão histórica, mas que mostra uma diferença muito importante diante dessa votação. Num primeiro momento, os senadores aprovaram o impeachment de Dilma Rousseff, foram 61 votos favoráveis, 20 contra e nenhuma abstenção, fazendo com que a ex-presidente agora, ficasse totalmente afastada, em definitivo, da presidência da República. Ricardo Lewandowski, que comanda esta sessão, aceitou o pedido para separar a votação. E nessa segunda votação, então, o Senado decidiu sobre os direitos políticos de Dilma Rousseff. Nessa votação, uma diferença muito expressiva, que fez com que Dilma Rousseff não ficasse inabilitada para a função pública. Para que isso acontecesse, eram necessários também 54 votos, mas nessa segunda votação, um placar com uma diferença significativa, foram 42 senadores que votaram pelo sim, 36 pelo não, tivemos 3 abstenções, faltaram então 12 votos para que fosse um afastamento definitivo, inelegível e também inabilitada também para isso, mas não foi o que aconteceu. Os senadores mostram aí, então, com essa decisão, que não fica totalmente afastada, não perde os seus direitos políticos, fazendo com que Dilma possa, então, concorrer, exercer funções públicas. A gente continua agora acompanhando o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. 1079, de 10 de abril de 1950. Artigo 2º. Em consequência do disposto no artigo anterior, é imposta a senhora Dilma Vana Rousseff, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, a sanção de perda do cargo de presidente da República, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis, nos termos da sentença lavrada nos autos da denúncia número 1 de 2016, que passa a fazer parte desta resolução.
esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Senado Federal, 31 de agosto de 2016. Senador Renan Calheiros, presidente do Senado Federal. Peço às senhoras senadoras e aos senhores senadores que assinem a sentença. Está encerrada esta sessão de julgamento. Você está acompanhando no Band News TV a sessão especial do Senado Federal, que terminou agora há pouquinho com a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff. Aqui no Band News TV, nós vamos conversar agora com o jornalista, consultor político, Gaudêncio Torquato. Gaudêncio, eu queria que você começasse dizendo a quem nos assiste agora o que muda no governo Temer a partir do momento em que ele deixa a condição de provisório e conquista a condição de efetivo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro o governo sente-se mais seguro para tomar decisões. O governo tem pela frente alguns desafios imediatos, como, por exemplo, a aprovação da PEC do teto dos gastos públicos. Precisa passar nas duas casas congressuais. A negociação das dívidas dos estados, outro problema seríssimo. Imediatamente o governo tem que voltar. O presidente Michel Temer da China vai ter que discutir, por exemplo, com os partidos da base, essa questão do aumento dos salários do Supremo Tribunal Federal. É uma reivindicação que estará antiga, a reivindicação de sair de 31 para 39 mil reais, mas isso vai gerar um efeito cascata em toda a cadeia jurídica do país. Então, o PSDB já se declarou contrário a esse aumento. Lewandowski, certamente nesse intervalo em que dirigiu todas essas sessões, deve ter trabalhado muito no sentido de defender esse aumento perante os senadores. De qualquer maneira, é um problema a se discutir. Greves pontuais na área do funcionalismo público, que certamente setores vão exigir aumentos na área da Receita, Tesouro Nacional, enfim, os ministérios tendem, portanto, a fazer essa pressão, a base funcional dos ministérios. Temos mais pela frente, Rafael, o desafio, imenso desafio, que é de colocar a reforma da Previdência. E, na minha visão, desta feita, o governo vai apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência. Claro, com o mínimo de consenso, não vai ter consenso geral, mas o mínimo possível de consenso. Participação das centrais sindicais, participação do